Salve, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast do Motor1.com. Eu sou o Leonardo Fortunati. Tô de volta. Eu sou o Renato Maia do Falando de Carro. Tá de volta, né? Tô de volta. Por pouco não tá de volta, né? Quase. Por questão de horas. Por questão de horas eu não estaria. Mas foi corrido, mas tô aqui. Bom, isso serve de aprendizado pra na próxima encarnação a gente estudar. Sim. Ou ser herdeiro. Ou ser herdeiro também. Herdeiro. Nasce na família que tem herdeiros, né? Ver o Príncipe Charles. Aí, ó. Foi trabalhar com 70 anos de idade. Anos, vai fazer 3 coisas lá, depois já o INSS já chama aposentadoria. Pois é. Vai pra casa. Aí é fácil, né? Opa. Mas isso é pra gente lembrar também que quando a gente falava dos podcasts, né, Renato, de lançamento 2023, a gente falou, se preparem, tem coisa pra caramba. Sim. Se prepara, tem coisa. Quem não se preparou foi a gente. A gente não se preparou. Psicologicamente e fisicamente, ninguém se preparou pra isso. Foi. Porque nessa semana vamos falar de 2 lançamentos. A gente não tá falando de um lançamento meia boca e um lançamento importante. São 2 importantes, né? A gente vai começar com a Montana, né? Sim. Poxa, mas vocês já falaram tanta coisa da Montana? Sim, falamos pra caramba da Montana. Só que dessa vez agora ela foi finalmente revelada de vez, sabe? Renato andou. Eu não andei. Você não andou? Foi o Fábio. Foi o Fábio que Verdade. foi. Mas o Renato andou, viu que agora a gente tem mais noção. A gente só não tem, né, dona Chevrolet? O preço do carro. Pois é. Porque soltamos o podcast na quinta-feira, né? Toda quinta-feira às 6 da tarde sai o podcast. A Chevrolet resolveu que vai dar os preços apenas na sexta-feira. Isso, como linha 26 já, eu acho. Já vou anunciar o facelift com o preço. Tá louco, meu. Demorando, né, pra mostrar o preço da nova Montana. Que, enfim, a gente andou lá, surpreende, ou não, dependendo do que você espera do carro, né? Surpreende por ser um carro com uma picape com comportamento de um SUV de fato, e não surpreende justamente por ter um comportamento de SUV devido à base, né? A gente está falando do mesmo carro que vem aí de Onix, que vem do Tracker, Onix Plus, né? E essa daí é a 4ª variante dessa plataforma, né? Que a gente tem. GIM. GIM. E o que acontece, né? De fato, o próprio preço que a gente tem hoje, né? Das 2 versões topo de linha, que são a LTZ. E são preços de pré-venda, não são nem os preços tabelados ainda. Os preços finais, tanto da LTZ quanto da Premier, ela pega muito o espaço da estrada mais cara com a Toro de entrada. Então é aquele cliente que não quer dar os seus hoje uma 120 Toro, mil. O Toro hoje começa em 140 e poucos mil. Exato. Pega aquele cliente que jamais quer dar 120 mil reais numa estrada e ele não quer comprar uma Toro básica para falar que comprou uma Toro Endurance. Né? Então a Montana ela pega bem esse perfil. A Chevrolet destacou muito durante a apresentação que o foco da picape não é trabalho, sim um uso normal. É mais ou menos aquele cliente que coloca muita coisa no porta-malas de um Tracker, por exemplo, e nunca cabe. E aí você tem, enfim, coisas que jamais caberia ali, sei lá, uma bola maior, mais cheia, uma prancha de surf, enfim, qualquer coisa do gênero. Quem leva a bola no porta-malas? Tem, hein? Não duvido do brasileiro. Tem aquele negócio lá que você fica em cima da bola fazendo exercício lá. Não duvido do brasileiro. Cara, assim... Tudo. Então, assim, o comportamento é de um SUV. Você tem a suspensão com um curso um pouquinho mais alongado, né? Ela é um pouquinho mais alta, inclusive. Mas você percebe isso. Então, assim, como dirigir a Montana é a mesma coisa que você dirigir um Tracker mais confortável. Eu acho que é mais ou menos por aí. Pelo pouco que eu vi das apresentações, do material que eu tive contato, a Chevrolet assume que a Montana ela não vem muito para concorrer com a Toro, né? Eles estão mais de olho justamente na estrada, na Oroch, que tem um porte parecido. Eu acho que a Toro, ela até com essa retilização que foi feita em 2021, ela deu um passo acima, né? Ela já tem aquela tela que parece da RAM, motor 1.3 turbo, ela é maior. Ela já tem um segmento ali acima, né? Até se afastou da estrada por causa disso. Mas a Chevrolet assume que a Montana, na verdade, não é uma anti-Toro. Ela é algo para cutucar a estrada para quem quer alguma coisa a mais. Mas até que na apresentação, eles colocaram as escalas de caminhonetes que eles consideram hoje no mercado. Você tem as picapes compactas, que é estrada e saveiro, basicamente, hoje. Tem as médias compactas, aonde entra Oroch, entra a Montana agora e entra a Toro. Eles consideram ela na mesma categoria, mas ao mesmo tempo eles não querem competir com a Toro de fato.
As picapes médias, S10, e a full size, que é a Silverado, né? Que todo mundo já sabe, o carro foi confirmado, né? Chega esse ano. Mas assim, apesar deles considerarem a Montana nessa mesma bacia da Toro, eles não estão com foco em vender mais do que a Toro na realidade, né? Mas cutucar ali de ser a segunda picape mais vendida dentro dessa categoria. Porque também tem o portfólio de versões é menor. Você tem só tração dianteira. Já falaram por A mais B que jamais vai existir uma Montana 4x4. Então, assim, para quem espera ou já ouviu teorias da conspiração e uma série de coisas, não, porque a Montana vai ter. Não vai ter. A Montana nasceu para ser 4x2. Por exemplo, a própria Toro, a gente tava discutindo isso outro dia na redação. A própria Toro, ela já perdeu uma versão a diesel na linha 23. Sim. Linha 23 e 23 já perdeu uma das versões a diesel. A Oroch não tem mais 4x4. Acho que nunca teve, né, no nosso mercado. Nosso mercado? Não, só na Argentina. Só na Argentina, Uruguai, né? O que tinha 4x4 era o Duster. Isso, verdade. Aí, a gente olha a Toro já perdeu uma versão a diesel. Vai vir picape da Fiat. Eu acho que a própria Toro vai começar a perder essa coisa do diesel. Podem adotar o sistema lá do Renegade. 1.3 4x4. Mas acho que... Cara, o cliente desse tipo de picape, eu não sei se é um cara que olha pouco por 4x4. Porque o cara do 4x4 quer picape de chassi. É igual a gente pegar o consumidor. Por que o cara paga 400 mil reais num Pajero Sport, mas não paga num Discovery, por exemplo? Por quê? Porque ele vai... É outro tipo de cliente, né? Então, não sei se o cara do 4x4 vai olhar para esse carro. E a gente sabe que a Toro 4x4 vendia porque a 1.8 era lenta. Sim, demais. E, enfim, outras ressalvas que a Chevrolet falou bastante na apresentação é que é foco para cliente urbano. É o cliente que vai, é o cliente que vai pegar uma estrada para ir para praia. Vai pegar a estrada multa. vai para uma praia, vai para o interior. Enfim, ele vai fazer um uso muito rodoviário asfaltado, né, com essa caminhonete. Não é aquele uso de uma estrada de lama, sabe? O cara atravessar a Transamazônica. Não é. No máximo uma estradinha de terra batida para chegar num lugar. Exato. Então, assim, é realmente o cliente que tem um tracker hoje, mas é pouco porta-malas para ele. Ele precisa de um pouco mais de versatilidade com isso. Tem a caçamba que pode sujar, né? Exato, e a caçamba vai ajudar. Então, assim, ele foi pra praia, tá cheio de coisa de areia, joga na caçamba. Né? O porta-mala suja, vai pra dentro do carro depois do fim das contas. Ou o cara que quer o lifestyle de picape. Exato. Tem esse cliente que, independente de todas as situações, ele quer uma caminhonete. Né? E tanto é que a GM, eles colocaram, né, uma série de coisas que você pode customizar dentro da caçamba, né? Divisórias, workbox, né? Enfim, redes, uma série de coisas que é justamente para mostrar as funções que, né? Enfim, as usabilidades que você tem com essa caçamba, substituindo um porta-malas do seu carro. Né? Então você tem um workbox ali suspenso, né? Então você coloca uma compra ali de mercado, enfim, coisas que costumam, sair mais fora da ordem ali das coisas, organizar melhor. E você tem um espaço embaixo, umas divisórias, enfim, você tem capota rígida, capota de lona, né? Sim. Então, assim, é um uso pensado para uso urbano. Né? É um ponto, né? O carro, tem que ser... Porque assim, a gente olha picape hoje, todo mundo sempre pensou em picape como carro de trabalho. Depois de alguns anos virou um carro de luxo. Sim. Hoje, a picape é um carro comum. Né? A Fiat fez isso com a Strada. Sim. A gente já falou isso. A Fiat fez isso com a Strada, aquela coisa de você fazer uma picape para atrair o cliente do hatch e do sedã. Ela civilizou o carro, né? Vamos dizer assim. Então, assim, a Montana chegar... é um tracker para rodar, não me surpreende. Pois é. Porque se o tracker ali, fiquei com o Premier 2 meses, eu falei, isso aqui é o que a gente já pode esperar da Montana. Exato, assim, não muda nada. O que me surpreendeu positivamente, isolamento acústico. É um carro bem silencioso, a gente vê aquele espelhão quadradão grandão, o espelho é bem grande comparado ao tracker. E assim, é um carro que não faz barulho de vento. Se você pega o Oroch, por exemplo, é um carro que faz bastante barulho de vento. A coluna A é bem reta. A coluna A é mais reta. O projeto é mais antigo. Sim. Né? Então, assim, eu acho que comparar construção entre um Oroch hoje e a Montana, eu acho meio injusto pela idade que o Oroch tem hoje. Idade de projeto, né? Apesar que o Oroch tem até mais motor. Exato. Você atualizou um motor que é mais barato de você arrumar no carro, né? Mas você atualizar projeto... Né, parte de construção e tal, isso sai muito mais caro, né? A validação de tudo isso acaba dificultando. Então, assim,
Hoje o problema da Oroch é a idade de um carro de quase 20 anos. Né? Ela tem uns 10 anos já de carro. Oroch. 15, 16? Então, tá fazendo 10 anos de projeto. Ela veio um pouquinho meses antes da Toro. Acho que é 15 ou 16. Exato, a gente tá indo para 10 anos de projeto. Né? E hoje, né, esses projetos avançam muito mais rápido isso que na verdade a Oroch ainda é a base antiga do Duster. Exato, não é nem do Duster atual. Então, que foi arrumado todas essas questões de aerodinâmica. Então a gente tá falando de 10 anos, tá falando de mais de 10 anos. Exato. Então tem esses pontos. A Oroch, assim, né? A gente até quando lançou, a gente falou dela. Ela melhorou muito nessa reestilização. Ainda bem que a própria Renault não fala uma nova geração. É reestilização. Né? Não tem nada dela, do novo Duster, não tem nada. Só o motor 1.3 turbo. A Chevrolet veio com a Montana ali, a Fiat veio com a Estrada antes, né? Deu esse boom e despertou na Chevrolet, né? Isso aí. Na verdade, a própria Chevrolet, com a Montana, ela já anterior, né? As anteriores, ela já tinha um pouquinho da coisa de lifestyle, que lembra das duas Montana Sport? Sim. Né? 1.8, né? Tipo, as duas Montana Sport das duas gerações já eram carros mais... menos trabalho e mais lifestyle. Né? Porque o que acabou acontecendo? Naquela época, o foco para trabalho ficou concentrado na estrada. Né? Foi, assim, a soberania da Fiat nesse segmento foi tão grande que as outras caminhonetes desse segmento tiveram que ir para um outro tipo de público. Né? Essas picapes não conseguiam mais pegar o cliente do trabalho, como a estrada sempre conseguiu. Então, a Saveiro fez aquela versão Surf, fez a Saveiro Cross, né? A Peugeot fez aquela Rugar na época. Acho que a única que ainda tentou bastante foi a Courrier. Mas a Courrier tinha a versão dela as versões mais... Elas tinham acho que era o XL alguma coisa, né? Eu não lembro agora. Mas a Courrier teve uma versão, pelo menos, que era mais lazer. Luxuosa, né? Mas mas acho que, se não me engano, era a maior caçamba da categoria na época. Porque ela sempre foi cabine simples, né? E eram 700 quilos, né? Porque todo mundo era 600, 500. Então, foi a que mais chegou perto da estrada como um uso de trabalho, de fato, né? Aí, quando chegou a Montana, né? A segunda geração da Montana, que seguia a cara do Agile, as pessoas já não gostaram muito do design. Já estava com os motores mais fracos, né? Era 1.4 e 1.0. Não, 1.0 não tinha. É verdade. Sempre com 1.4, mas aquele 1.4 VHC era mais fraco, né? Era um motor que não desenvolvia muito. E, enfim, foi perdendo espaço. Naquela época, o cliente ainda não via comprar uma picape dessa como um uso doméstico, de fato. Ainda mais pelo fato de espaço, né? Era sempre 2 lugares. Sim. Né? E a gente percebeu que isso foi crescendo quando a estrada fez aquela versão cabine dupla, com 3 portas, né? Começou a vir um público mais, né, normal para esse tipo de carro, mas ao mesmo tempo o SUV chamava atenção, né? E aí meio que uniu, né? Essas picapes médias, compactas, pegou o público do SUV e da caminhonete ao mesmo tempo, né? Que foi a Oroch, foi a Toro, agora com a Montana, né? O que é o único pecado assim que eu achei da Montana, né? Eu vi o carro no primeiro contato, não cheguei a andar. Pra andar, todo mundo tá elogiando. Agora, eu acho que a picape, mais uma vez, foi igual a Ford. A picape vem menos equipada do que um SUV. Sim. Né? A Premier... Não vou nem falar do painel digital, porque essa aí já é uma briga que já tá perdida. Mas você olha, o Tracker Premier tem a telinha colorida no meio do painel. Tem alerta de colisão. Sim. Tem um monte de coisa que eles não colocaram. Alerta de ponto cego, ela tem. Tem. Então, mas ficou aí. Eles escalonaram a Montana abaixo do Tracker. Eles mostraram isso pra gente. Então, assim, na escadinha Chevrolet, você tem Onix, Onix Plus, Montana e Tracker. Né? Seguindo essa família. E assim, foi proposital. Eles colocaram isso. O que a gente hoje já não enxerga. Hoje o cliente ele queria que a Montana tivesse os mesmos recursos do Tracker. Né? Para você realmente ter uma opção de um Tracker com caçamba. Não um Onix Plus com caçamba. Né? Ficou muito mais para ele ser um Onix Plus com caçamba do que um Tracker com caçamba. Né? No fim das contas. Você vê espaços onde a GM vai melhorar a picape daqui a um tempo. Espaço do alerta de frenagem, o painelzinho vai ser colorido mais pra frente, sabe? Você vê assim que tem pontos... Não adianta colocar o colorido agora. Coloca logo a tela, gente. Exato. Então assim, você vê que tem pontos aonde naquelas viradas de ano modelo vai incrementar o carro, sabe? Então assim,
Não sei se eles colocaram exatamente agora com isso para fazer esse preço, para ter esse preço e chamar a atenção, e depois que o carro amadurecer, vai equipando e vai subindo o preço e a pessoa se conforma com o carro, ou se realmente foi a estratégia deixar ela abaixo do Tracker. Acho que o que poderiam ter feito nesse pacote todo, né, você olhar, pô, o que o cliente gosta no Tracker? Ele gosta do quê? Disso e disso e disso. E vai ser complicado você pegar e colocar que a picape fica abaixo do Tracker. O Tracker tem 1.0. Uhum. Aí você fala, tá, mas obviamente a Montana não ia ter 1.0 pelo fato de ser uma picape. Lógico. Né? Mas acho que deram uma misturada um pouco esquisita, né? Se você olhar, tirando a Toro dessa categoria, ela é melhor do que a Oroch. Os equipamentos são iguais. Não, com certeza. Não, o carro é melhor. Quem tá falando de projeto, falando de tudo. Então eu acho que é por isso que no fim das contas, por mais que ela tá na mesma categoria da Toro, a GM não enxerga tanto a Toro como aquele concorrente direto, sabe? De bater de frente com o número de vendas. Eu acho que eles ainda vão deixar a Toro correr sozinha nesse espaço, sabe? Eu tô achando curioso eles não quererem bater a Toro em vendas. Porque a Toro vende bem, mas para vender menos do que a Toro, a Montana não sei se faria um sentido assim. Eu acho que sim. Eles só não querem bater por causa da questão de quantidade de versões. Pode ser. E também talvez a questão que a Toro vende bem também venda direta. Pode ser. Mas é um carro, a Montana é mais barata, menor, atende um público aí mais normal, né? mais urbano. Tem uma pegada um pouco mais do Tracker, que é seu irmão SUV, do que a Toro. Se a gente for olhar um SUV da Toro, seria o Compass. Porque a gente pergunta lá, a gente fala, e aí, vai bater a Toro? Vamos ver, sabe? Tipo, eu acho, pode ser que produção. Pode ser também. Porque a Chevrolet ainda tá patinando bastante na questão de produção, hein? Pode ser. Até porque é a mesma plataforma, o mesmo motor. Arquitetura eletrônica. Arquitetura 4 carros, basicamente, né? Tirando o motor que compartilha com 2, né? Com ela e com mas o parte de bloco é quase igual. Mas o resto do carro... do cabeçote pra baixo é tudo igual, né? Muda algumas coisas de pistão, eu tava vendo. Muda um pouco de diâmetro e curso. Mas a gente tá falando da mesma família de motores. Exato. Mas tem a questão de, sei lá, tudo do carro. Né? Mas eu acho que eles não vão conseguir. Talvez a briga com a Toro seja produção. Porque outra... São Caetano tá fazendo ela, faz Tracker, faz Spin. São 3 carros que vendem bem. Em Goiânia, tá bom, faz os Jeeps, mas nem se compara o tamanho da fábrica de Goiânia com a de São Caetano. É muito grande lá. Então eu acho que a Chevrolet só não fala que vai, vou bater a Toro por causa da produção. Pode ser. Mas eu acho que vai incomodar bastante. E agora a gente muda de lançamento. Por quê, né? Porque é muita coisa. Sim. E fomos até a Argentina. Coitado, gente, o Renato passou uma semana fora de casa. Literalmente. Porque ele foi pra Curitiba e depois pra Argentina. No mesmo dia. Eu, pelo menos, o Fábio foi pra Curitiba e eu fui pra Buenos Aires, né? No mesmo dia. Porque são dois lançamentos que a gente não poderia descartar. Porque a Volkswagen finalmente apresentou o novo Virtus. Sim. E assim, foi uma estratégia, pra mim, que faz todo sentido. Até conversando com o pessoal da Volks, executivos, faz sentido. A gente falou pra caramba aqui. O Polo foi rebaixado pra tomar o lugar do Gol, porque tem o SUV pra brigar. O Virtus ganhou farol de Nivus. O Nirtus. Né? Agora é o Nirtus. Ganhou ACC. Sim. Ganhou alerta de colisão. Ganhou 6 airbags. Ganhou mais mudança visual. Muito mais. Porque o cliente dele não quer saber de SUV. Acabamento melhor. Porque o cliente do Virtus não quer saber de SUV. O cara, ele chega na concessionária... É o que eu perguntei. Eu cheguei pro Ciro, falei, Ciro, vocês fizeram tudo que a gente queria no Polo, fizeram no Virtus. Ele falou, porque o cliente chega na loja, se eu ponho tudo no Polo, o Polo fica com o preço do Nivus ou do T-Cross. Aí o cara vai levar o quê? Se eu ponho o Virtus na mesma faixa dos SUVs, o cara fala, tá, mas eu quero sedã. Não tem a briga, né? E o Virtus, ele ficou com a missão de substituir, entre aspas, assim... O Jetta 1.4. Sim, principalmente na versão exclusive. Então, assim, a gente percebeu um carro com melhor acabamento. Então, ele recebeu na Highline e na Exclusive um acabamento
de corinho ali no painel, né, que segue um pouco para a porta agora com uma forração melhor, né, ali além do apoio do cotovelo, você tem um tecidão, como acontece no Polo Highline. É isso que eu falo, no Polo Highline tem um tecidão. Sim, mas não tem aquele acabamento em couro na maçaneta que segue pro console. Não, é aquele plástico brilhante. Plástico brilhante. Que é o mesmo desse Comfortline, por sinal. Né? Esse, na verdade, é o 170 manual. Esse é o 170 manual, que pra quem também tá vendo um vídeo. Você quer ver esse vídeo? Tá lá no canal do Motor 1 que eu mostrei todas as versões do Virtus, da primeira até a última, e o Renato fez um vído detalhes da Highline, dirigindo, da inclusive. Highline que é outra coisa da Exclusive. Que, aliás, é outra coisa, né? Mantiveram o 200 TSI. Então, era uma outra coisa que a gente ia chegar. Ao contrário do Polo, que ele recebeu só uma motorização, com exceção da GTS, né? Mas você só tem 170 TSI. No Virtus você tem 170 TSI, 200 TSI e 1.4. Né? Que, na verdade, o Exclusive substitui o GTS. E é uma substituição mesmo de nomenclatura, porque a Volkswagen falou que túnel de suspensão, a dirigibilidade do carro, o emulador do som, enfim, tudo isso ficou inalterado. Então, assim, basicamente, tiraram os acabamentos vermelhos do GTS e a nomenclatura, e ele se tornou Exclusive, que foi uma das coisas que a gente já tinha discutido, né? Que a gente achava que a Highline viraria, né? Essa 1.4. E no fim ela agregou essa versão Exclusive, né? O que faz sentido depois que a gente falou, porque o GTS, realmente, se você olhar na rua, o que vende de GTS é Polo. Pois é. Porque o GTS é o hatch, não sei o quê. O sedã, o cara, vou comprar um sedã, GTS. E eu acho que, no fim das contas, eu acho assim, como pós-venda e uma série de coisas, a versão esportiva pesa um pouco, sabe? Então, assim, você vender só um Virtus mais forte, eu acho que faz mais sentido nessa categoria. Assim, tanto é que ficou muito famoso o próprio Jetta no passado, a geração passada, pelo seu 2.0 TSI. Porque ele é um carro normal com 200 cavalos. E a Volkswagen nunca se animou em fazer o GLI no Brasil. Naquela época você tinha, né? Você tinha o GLI argentino. Não, o pessoal ia pra Argentina, Paraguai e Uruguai trazia o kit. Exato. Então, assim, você transformar o GTS numa versão civil agora, eu acho que faz mais sentido. Eu ainda fiquei meio cismado pelo fato de não ser a Highline. Eu acho que o nome Highline tem um peso maior do que Exclusive. Que Exclusive eles quiseram retrazer um negócio do passado, do Santana. Eu acho que se tivesse invertido as versões, deixado a Highline como 1.4... Eu acho que o problema era deixar... Abaixo, ia ficar um buraco grande entre a Comfortline e essa Exclusive. Agora um adendo de detalhes aqui, né? Você reparou uma coisa no Exclusive? O Exclusive tá escrito Exclusive no para-choque da frente ali. Na grade. Você sabe por quê? Não. Aquela grade é o mesmo do GTI e do GTS. Ali, pela questão de fabricação, você já tem o furo para colocar as nomenclaturas. Então colocaram a nomenclatura Exclusive. Para cobrir o buraco que ficaria ali. Não, só se for só a grade. Só a grade. Porque o para-choque do Polo GTS então, é do GTI. Aquela grade colmeia é dos polos gringos com a nomenclatura ali. Entendi. Por isso colocaram o Exclusive ali. Por isso colocaram o Exclusive ali. Senão não teria. Outra coisa que eu achei interessante, que já passou no vídeo aqui, é que o manual tem o conta-giros, o polêmico conta-giros. Porque a Volks colocou o maldito botão no volante. Aí eu falei isso, Porque segue o volante novo, né? Não, o manual é o volante velho. Só que eles colocaram o botão View. Aí. Então eu não duvido que, silenciosamente, a Volkswagen vai começar a pôr esse botão View no Polo. Pode ser. Ou, enfim, né? Isso daí talvez seja uma questão. Tem tanto programador hoje de software desses painéis da Volkswagen, você vai lá e o cara habilita. Mas você viu o que os caras estão fazendo? Compra volante de Nivus. Sim. Você tira o volante, pluga lá e já muda. Eu já vi um T-Cross com volante de Golf GTI. Mas dá pra colocar? Legal. É a mesma coisa. E fica legal pra caramba. Mas, enfim, voltando, né, aqui ao Virtus em geral, você reparou que esse recorte aqui, ó, que era do Nivus, se perde no Virtus, né? Como assim? Esse recorte aqui segue a grade do sim. Do Nivus. Né? Então ele fica um rebaixo. Esse detalhe não acompanha ali, né? Porque o nosso carro, ele segue o mesmo design do Indiano. Só que o Indiano recebeu um farol próprio. Com EQ-Light, uma série de coisas, né? Como o encaixe da peça era exatamente o do Nivus aqui, a gente está usando o farol do Nivus na realidade, né? Bom, faz sentido. É uma redução de custo imensa. Mas aí não vai matar ninguém. Não, e o farol é bonito. É uma questão ali de... o que eu achei legal, por exemplo, a lanterna... Você viu? Colocou a roda do Civic. O
depois o cara é xingado pela Volkswagen. Não tô falando que a roda é feia. Tô falando que a roda parece. A roda do Civic, é. A roda do Civic, a roda é bonita. Então, mas uma coisa que eu achei interessante... A verdade, a Volkswagen tem trabalhado isso, a posicionamento de preço. Sim. Ela tá trabalhando, né? Já fez com o Polo, o Virtus veio com um monte de equipamento e o mesmo preço do anterior. Não, e que foi uma baita vantagem, porque assim, eu acho que o que tava precisando no Virtus era qualidade de acabamento. Não vou falar que o Virtus antigo era feio, mas esse ficou muito mais bonito. Eles não mudaram os plásticos, o plástico é a mesma coisa. Mas assim, você colocar um pouquinho de refinamento, que é o corinho ali, a hora que você olha pro carro, você fala, pô, teve um cuidado aqui agora, né? Finalmente, fizeram com carinho o carro. Então assim, de fato... Você vê mais cuidado agora no Virtus, sabe? Não sei se resolveram olhar o carro com outros olhos agora, né? E resolver investir no carro, mas assim, a lanterna é mais bonita, o farol é mais bonito, o acabamento agora tá mais bem feito na parte interna, né? Você tem várias versões, né? Porque você atendeu um público maior. Você tá indo de 103 a 145 pau. Exato. Você vai precisar... Né? Se o cara quiser um sedã e ele não achar dentro do catálogo do Virtus... Porque o Voyage ainda vende? Babaus, filho, acabou. Acabou, né? Então, tanto o Virtus é o único sedã da marca. O Voyage, tirando o Jetta GLI. O Voyage até já saiu do site. O Gol ainda tem, que deve ter alguma unidade ou outra espalhada, mas... O Voyage e o Babaus. Mas, então a Volkswagen, o que ela fez? Ela pegou o Virtus e o Virtus vai cobrir desde ali do Voyage... mais ou menos ali, sim, né? Aquele Voyage Highline automático. Não, nem isso. O próprio manual vai... Pô, um Voyage 1.0 completo tava na faixa de 80 pau. Então, 80, 85 mil reais. Então, o Virtus, ele vem pra pegar todo mundo, né, agora, né? Lógico, não é... pô, de 80 pra 100 mil reais é dinheiro, mas... A gente sabe que o Voyage vendia pra empresa. Sim. Né? Era um carro muito mais PJ no seu fim de ciclo do que um carro de pessoa física em geral, né? A pessoa ia pro Virtus. Você tinha o Virtus MSI, Virtus Sense, né? Enfim, uma infinidade de versões bem mais básicas. Mas, no geral, assim, eu gostei bastante agora do Virtus. Eu acho que vai dar um gás nas vendas do carro. Eu acho que vai chamar muita atenção. E coloca ele muito competitivo, agora ganhando um ACC, né, frenagem autônoma. Eu achei interessante o ACC, que... desde o primeiro automático. É efeito City, né? O City não tem no XL. Não, tem no Touring, mas no Touring. É um concorrente nessa categoria que possui, né? Então, a Volkswagen já deu uma mexida ali para ficar dentro do páreo, porque eu acho que hoje, nessa categoria, eu acho que, pensando lá em cima... Ou o cliente vai de City ou de Virtus, e lá no entradão, né, abaixo desses 100 mil reais, o Cronos ainda é uma opção muito consciente. Sim, né? Sim. O Cronos é aquele custo-benefício total, assim. O Cronos ainda é muito consciente. Apesar que a Toyota mexeu no preço do Yaris, na parte de automático, o Yaris é até mais barato do que o Cronos. Então tem também... A gente tem uma briga hoje dos sedãs, né? A gente falou de picape, que é um segmento muito importante. Mas os sedãs ainda são muito fortes. O sedã tem um apelo de prestígio ainda, né? É só olhar o Civic agora. Muita gente fala, o Civic veio a 250 mil reais. Mas ele foi para outro patamar. Mas o que a gente olha, lançamento de sedãs... Sim. Né, a gente teve aí renovação de HB20S, renovação de Virtus. O Sentra vai chegar? Sentra e Versa também ainda esse ano. Sim. Né? Então você tem essa... Esse é um outro segmento, acho que é um público... eles falam, um público mais maduro. Né? É um cara que quer o porta-malas, mas ele não quer o SUV. E se a gente olha, por exemplo, eu particularmente prefiro levar um Virtus Exclusive a um T-Cross Highline, sendo que o T-Cross ainda vai me custar 40 mil reais a mais. Não, e outra coisa, um pouco abaixo, o preço do Virtus Exclusive 1.4 é o mesmo preço do Nivus Highline, que hoje tem os mesmos equipamentos e o Virtus é 1.4. Exato. Então, assim, olha o quanto que a Volkswagen ganha dinheiro no Nivus, hein? No fim das contas. T-Cross também. Pois é. T-Cross mesmo 1.4 lá. Se você pegar um T-Cross, tá bom, que você vai ter o teto solar que o Nivus não tem. Que o Virtus não tem. Mas a gente tá falando de uma diferença de talvez 30 mil reais. Se você olhar a tabela, um T-Cross top é 180 mil. Então. Ele é 145. Você tá falando de 35 mil reais de diferença. Então. Mas na verdade isso é todo, né? O Versa, o próprio Versa lá, o Exclusive. 122. O Kicks é 150 já. E a gente tá falando basicamente do mesma plataforma, mesmo motor, mesmo nível de equipamento. Exato. Né? Detalhe, né? O Kicks é nacional
E o Versa vem importado do México. Então tem também essa questão, né? Talvez o cara do sedã seja mais racional. Fala, peraí, é o mesmo carro, eu vou pagar 30 mil reais a mais, porque você é alto. Sim. Né? A gente já falou isso várias vezes aqui. É só olhar aqui, por exemplo, um BMW X1 custa quase o mesmo preço de um 320. Sim. Né? E a gente sabe, o X320 é até mais refinado. Sim, tração traseira, uma construção muito mais cara até. Então, assim, eu acho que o cara do sedã, ele faz mais conta. Né? Não dá nem pra colocar Onix Plus e Tracker, porque o Tracker tem mais equipamentos do que o Onix Plus, ainda, né? Sim, ainda tem. Mas, se a gente for olhar sedãs no geral, tem essa questão aí de preço, de quanto custa mais, quanto custa menos. O sedã comparado aos SUVs ainda são mais custo-benefício. É que o SUV é a moda. Cara, se for parar pra pensar, o Virtus Exclusive é o preço do Pulse Abarth. Pois é. Às vezes o cara olha, não tenho 185 cavalos. Não vamos nem falar do Pulse Abarth, porque já é uma pegada mais esportiva que é um outro público, mas o Fastback. O By Abarth, lá. Mesma faixa de preço. Só que aí eu vi tantos comentários, mas o cara vai pagar até mais barato, vai levar 6 airbags, vai levar o ACC, sim, vai levar diversas outras coisas no Virtus, não vai levar no Fastback. Né? E fora ter mais espaço interno. Com certeza. Então acho que ainda tem um espaço dos sedãs, literalmente falando, que explica até isso, né? Muita gente, o Volkswagen largou a mão do Polo. Não é largar a mão do Polo. Hatch, o SUV comeu. Sedã ainda não. Os hatches médios sumiram por conta desses SUVs. Uhum. E aos poucos os hatches compactos estão sendo substituídos pelos SUVs compactos. Uhum. Pelos menores ainda. Né? É só ver o que a Fiat também acabou fazendo com o Argo. Tudo bem que o Argo agora ganhou um câmbio CVT, mas mesmo assim, eu acho que se você olhar, no fim das contas, o foco da Fiat ainda é naqueles drive de entradinha, a gente tava agora com o Tracking CVT. Cara, se você pegar o Pulse, com o mesmo motor, mesmo câmbio, você economiza quase 10 pau. Então. Tá bom, tem alguns equipamentos a menos, mas pro cara que tá contando moeda... faz diferença, hein? 10 conto? Opa! Tem o estilinho, de carrinho alto, pnezinho misto, papapá. Você tem os dois em casa. Você vai olhar, você tem os dois carros, você vai porra. Né? Você fala, são primos. Mas pra economizar, o cara leva o Argo. Então é bem assim, é bem público diferente. Eu acho que... Não sei se o Virtus vai entrar como lançamento do ano. Ainda tem muita coisa pra acontecer, mas chamou muita atenção. Muita atenção. Me surpreendeu positivamente. Eu acho que até, pensando em público, chamou mais atenção do que a Montana. Ele apagou um pouco a Montana. Ele me surpreendeu. O Virtus, de fato, me surpreendeu positivamente. Eu já tava com a expectativa meio boa do carro, de fato, porque a gente, enfim... Eu tava mais na expectativa do Polo, assim, ele virar o Polo. Eu ia falar, vai ficar com 4 airbags, não vai ter... O Polo assustou. Né? O Polo assustou. Eu lembro que a gente até comentou isso, o Virtus vai vir na mesma pegada, só 170 TSI. O Polo deu uma assustada, mas assim, de fato, a primeira impressão com o Virtus foi muito positiva, assim, o carro de fato surpreendeu. Bom, chega que a gente vai fazer outra gravação daqui a pouco. Vamos. Dessa vez falar de corrida. Falar de corrida. Corrida. Né? Isso. Faz a propaganda. Bom, meu jabá, falamos de Montana e falamos de Nivus. De Nivus? Parabéns. Do Nirtus. Falamos Parabéns. do Nirtus, né? Genial. Do Virtus e da Montana. Os vídeos estão lá no canal, youtube.com/, falando de carro. Versão Highline exclusive do Virtus. E, por enquanto, só a Premiere da Montana. E, por enquanto, vai ser só isso, viu? Porque já falaram que não vai. Não. Vai demorar ainda. Ainda bem que você não tem cachorro, cara. Se seu cachorro não ia lembrar teu nome. Ele ia chegar e ia comer tua perna. Pode ser. Uma semana fora. E o nosso Instagram, @falando de carro, só seguir a gente lá também. Bom, e esse vídeo do vírus que tá passando aqui, tem lá no canal. Eu tava um calor pra gravar isso, bicho. Tava. Não tava quente em temperatura, mas tava abafado, né? Tava, cara, 25, 26 graus. No dia que eu gravei tava pior, filho. Pelo amor de Deus. Porque eu fui no dia seguinte, né? Tava quente. Tava quente. Então vai lá, entra lá. Você quer ver todas as versões do Virtus, né? Um pouquinho de cada uma tem o vídeo. Você quer ver a impressão, entra lá no vídeo do Renato. Acho que tem o vídeo da Montana. Acho que talvez tenha o vídeo da Montana. Tava em aprovação nesse momento ainda. Mas também da Montana Premier, bem detalhado que o Fábio fez. Eu vejo vocês semana que vem. Vejo vocês semana que vem? Vejo vocês semana que vem. Semana que vem? Tô aqui. Então tá. Tô. Então tá. Então a gente vê vocês semana que vem.
Fica aqui meu abraço e até lá. Um abraço, pessoal. Até a próxima.